Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou a Juliana Lima e vamos a mais uma aula sobre citações. Continuando os assuntos da aula anterior, nessa segunda aula, vamos iniciar a partir da citação de informação verbal. E quando se tratar de dados obtidos por informação verbal, ou seja, você assiste algumas palestras, alguns debates, comunicações, etc. Você pode indicar entre parênteses essa informação, essa citação da pessoa com quem você conversou, com a expressão informação verbal, mencionando os dados disponíveis em uma nota de rodapé. A ABNT permite isso. Para ilustrar melhor como ficaria, segue o exemplo. No texto, o ShareLaTeX é um editor de LaTeX online que pode ser acessado a partir de qualquer navegador, inclusive em dispositivos móveis. E aqui segue a informação verbal, entre parênteses, logo depois da informação, e o número 1 sobrescrito, abrindo a nota de rodapé para inserir essa informação. Informação fornecida pelo professor mestre Ednardo Rodrigues durante a oficina em LaTeX e ShareLaTeX, realizada no dia 7 de outubro de 2016, na primeira semana de Metodologia e Produção Científica da Universidade Federal do Ceará. Só a título de curiosidade, o ShareLaTeX é um editor online em LaTeX, que é uma linguagem de programação para editoração, bastante utilizado por algumas áreas. Citação de obras em fase de elaboração. Quando isso acontecer, você pode mencionar o fato entre parênteses, indicando os dados disponíveis também em nota de rodapé. Como exemplo, no texto, a normalização de documentos técnicos científicos tem como finalidade tornar eficaz a comunicação no meio acadêmico e logo em seguida você coloca a informação em fase de elaboração. Na nota de rodapé, normas para a apresentação de trabalhos acadêmicos na Universidade Federal do Ceará, de autoria da Comissão de Normalização, a ser editado pela editora da UFC 2013. Quando se tratar de citação em traduções de obras clássicas, gostaria de chamar a atenção. As normas da ABNT elas não especificam algumas particularidades com relação à citação e nem à referência. Claro que a norma não pode cobrir todos os casos. Nesse sentido, nós costumamos indicar algumas recomendações, algumas sugestões. É comum que em obras da filosofia, muitas pessoas utilizem o tradutor como autor, mas isso está errado. O correto é você dar os créditos de autoria para quem realmente merece, que é o autor, quem escreveu a obra. Tradutor não é autor, é outro tipo de responsabilidade, e isso é previsto da norma 6023, a norma de elaboração de referências. Nesse ponto, especifica que outros tipos de responsabilidade, como tradutor, revisor, ilustrador, entre outros, podem ser acrescentados após o título, conforme aparecem no documento. Citação dessas traduções de obras clássicas. Eu tenho aqui o exemplo de uma referência, a obra do Platão, O Banquete, e aqui, logo depois do título, eu trago as informações de responsabilidade que eu quero especificar para deixar mais claro para o meu leitor que essa obra, O Banquete de Platão, teve a tradução do Carlos Alberto Nunes, texto em grego do John Burnett, editor convidado Plínio Martins Filho, e que teve a coordenação de Benedito Nunes e Vitor Sales Pinheiro. Terceira edição, Belém, editora da UFPA, 2011. E atenção, apesar de ser uma obra traduzida, quem deve ser citado é o autor. Estou eu chamando a atenção novamente. O tradutor não deve ganhar os créditos da citação. A informação sobre o tradutor é inserida na referência correspondente conforme o previsto
da norma 6023. Continuando a explicação, eu tenho aqui a referência do livro no todo, e eu vou chamar atenção para isso porque embaixo eu tenho também o exemplo da mesma referência, só que a parte do livro, ou especificação de um trecho consultado. Nesse primeiro exemplo eu tenho o livro no todo, que foi a mesma referência do slide anterior, o livro completo, o Banquete de Platão, com todas as informações, mas se eu usei apenas a introdução do livro, eu não vou fazer a referência desse livro completo. Eu vou fazer a referência da parte. E isso tem que corresponder com a citação. Portanto, se eu usei algum trecho da introdução e a introdução foi escrita pelo Vítor Sales Pinheiro, eu vou citar o Pinheiro 2011. Quando a pessoa for consultar a sua lista de referências, quem viu a citação do texto, vai lá na listinha de referências, vai ver que esse Pinheiro 2011 é o Vítor Sales Pinheiro, que foi citado, e que essa introdução escrita por ele está na obra O Banquete de Platão, nessa terceira edição, editada pela UFPA. Então isso também eu gosto de deixar claro, porque obra traduzida, as pessoas adoram dar crédito a tradutor, a outros participantes, outras responsabilidades, mas ao autor que é bom, nada. E nós sabemos que por uma questão de ética e também uma questão de dar a César o que é de César, dar os devidos créditos a quem merece, ao autor da obra. E aqui um exemplo de citação de obra clássica traduzida. Tem essa carinha feliz, porque está tudo correto. Exemplo 1, Platão, 2003, página 12. Junto ao ano 2003, tem um C minúsculo. Por que, Juliana, tem esse C minúsculo? Porque essa é a data da obra que eu consultei, porém é uma data dos direitos da obra. Olhei o livro todo e não encontrei a informação de ano tão detalhada, mas encontrei a data dos direitos, a data do copyright. Nesse caso, quando se tratar da data de copyright, você vai colocar o C minúsculo na frente, em seguida o ano, e sem espaço, é juntinho mesmo, ok? Então, Platão afirma que toda ação com efeito é assim que se apresenta, em si mesma, enquanto simplesmente praticada. Nem é bela, nem feia. No exemplo 2, uma citação direta também, só que longa, com mais de 3 linhas, com aquele recuo de 4 centímetros e fonte menor do que é utilizada no texto. Também da mesma obra. Por exemplo, o que agora nós fazemos, beber, cantar, conversar. Nada disso em si é belo, mas é na ação, na maneira como é feito, que resulta tal. O que é bela e corretamente feito fica belo, o que não o é, fica feio. Assim é que o amar e o amor não é todo ele belo e digno de ser louvado, mas apenas o que leva a amar belamente, dito maravilhosamente por Platão. E aqui uma carinha triste de exemplos que eu já vi por aí. Aqui eu realmente fiquei triste, porque a pessoa deu os créditos do slide anterior, que vocês viram que é do Platão. Essas citações são do Platão, mas a pessoa fez com o Nunes, o tradutor da obra, e aí colocou o Nunes, colocou o ano, colocou a página, colocou o trecho, tanto no exemplo 1 como no exemplo 2, mas não é o Nunes que é o autor. Então isso aqui está totalmente errado. O autor da obra é Platão. O correto é conforme o slide anterior. Nada de dar crédito de autoria para tradutor. Combinado? Outro exemplo aqui da carinha triste. Esse aqui eu fiquei chateada. Esse é de chorar. E eu vou dizer por quê. Tem ali, o camarada começa
explicando o texto dele, que aqui, claro, é o texto do autor mesmo, da obra que eu usei como exemplo. A Sociedade Aberta e seus Inimigos não é apenas uma obra de crítica no pensamento político. Nela está presente o fundamental do filosofar popperiano, apenas aplicado não à ciência natural e à filosofia desta, mas às ciências humanas e à sua filosofia. Acerca das ciências sociais, Popper acentua que o caminho único que a eles se abre é o esquecimento das questões verbais e a disposição de enfrentar. E aí ele vai utilizar o trecho que é da obra de Popper, só que ele já começa tudo errado, né? Porque ele colocou ali entre parênteses as reticências como supressão. Supressão não vem entre parênteses, vem entre colchetes, por isso que eu já deixei aquele vermelho ali. E aí ele inicia. Os problemas práticos de nosso tempo, com o auxílio dos métodos teóricos que são fundamentalmente os mesmos, eu coloquei em vermelho, um pequeno errinho, tá? Lembram que eu dei aquela dica? Você pode conservar o erro, porque se trata de uma citação direta, tal e qual estava lá na obra do autor, você usou as palavras do autor, então você conserva também erros de grafia ou concordância, mas você pode utilizar aquele recurso, o SIC, para dizer que estava assim mesmo, dessa forma na obra que você consultou. Mas eu deixei em vermelho para chamar a atenção. Então, continuando a citação, que são fundamentalmente os mesmos, porém ele colocou aí os mesmos, em todas as ciências. Refiro-me aos métodos de ensaio e erro, de inventar hipóteses que possam ser praticamente comprovadas e de submetê-las a novas práticas. É necessário uma tecnologia cujos resultados possam ser submetidos à prova da mecânica gradual. E aí o camarada deixou umas aspas ali, onde não tem. Agora essa aqui eu não coloquei em vermelho, que era para testar se vocês estão prestando atenção, porque eu sei que normalização não é uma coisa tão empolgante, às vezes dá vontade de dormir. Mas é necessário. Certo? Então, continuando aqui, que aí para mim isso aqui também foi de chorar. No final, em vez de ele colocar os créditos da citação para o Popper, que é o autor da obra, da qual ele retirou esse trecho de citação direta, o que ele fez? Ele colocou A Sociedade Aberta e seus Inimigos, ele colocou a obra. Citamos a tradução brasileira de Milton Amado. Aí ele vai e bota os dados da obra todinha aqui, além do Milton Amado, que é o tradutor. Colocou aqui Tatiaia Eduspe, 2 volumes, 1974, segundo volume, e aí ele botou a página 229 do segundo volume, de onde ele tirou essa citação. E aí ele ainda coloca, abreviaremos daqui por diante sob esta forma. Gente, isso daqui está totalmente errado. Ele até complicou uma coisa que era bem simples, que era dar o crédito devido ao autor, ao Karl Popper. Então isso aqui jamais, tá bom? Senão eu vou ficar com uma carinha ali pior do que aquele bonequinho de tristeza. Então, como ele deveria ter feito? Colocando aqui a citação direta longa, que tem mais de 3 linhas, conforme esse exemplo. Começando a supressão com os colchetes e as reticências, diferente do que ele iniciou, que eram entre parênteses. Lá naquela segunda linha, onde tem teóricos que são fundamentalmente os mesmos, ele conserva o erro da grafia, tudo bem. Mas eu achei melhor sinalizar com o SIC que estava assim, que o erro não foi meu. E continuando no final, era bem mais simples do que o que ele fez no livro. Então aqui já tem o que é o certo, colocar os créditos devidos para o autor, Karl Popper. Popper, 1974, volume 2, porque se trata de uma obra volumada, e página 229. Muito mais simples, mais prático, mais inteligente, mais bonito. Tá bom? E aí todo mundo fica feliz. E claro, continuando a explicação, se ele citou Karl Popper,
Na lista de referências, ele vai inserir a referência da obra do Karl Popper, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, e aqui sim ele vai informar a responsabilidade do tradutor, tradução Milton Amado. Como eu expliquei anteriormente, você vai colocar após o título, conforme aquele item da norma 6023. Quem lê o seu trabalho vai ver a citação do Karl Popper e na lista de referências vai conferir que é a obra do Popper que foi traduzida pelo Milton Amado. Então não há necessidade de colocar na citação o tradutor. E isso fica apenas na informação da referência. E para concluir, esse exemplo das citações sobre Popper foi retirado dessa obra, Júlio César Rodrigues Pereira, Popper, As Aventuras da Racionalidade. Tradução de citação. Quando a citação incluir texto traduzido, mas cuidado, traduzido por você, deve-se incluir, após a chamada da citação, a expressão tradução nossa, entre parênteses. Recomenda-se colocar a citação original em nota de rodapé. Você pode fazer isso. E se eu não fizer, Juliana? Não tem problema. É uma recomendação. Exemplo a seguir. A vida é um sonho, diz a alma daquele que tem os olhos para as estrelas e os pés plantados na terra. Almeida, 2013, página 11, tradução nossa. Porque eu li esse trecho, ele estava em inglês, mas eu quis traduzir para o meu leitor. Então eu informo isso com tradução nossa. Outro exemplo de tradução de citação tem essa da iniciativa Library Publishing Coalition, que fala sobre o apoio das bibliotecas à publicação científica. A citação diz: pensar em bibliotecas universitárias como editoras acadêmicas exigem tanto uma perspectiva histórica quanto um senso de futuro. Também requer uma reconsideração dos editores acadêmicos atuais e sua evolução. Nesse sentido, as bibliotecas têm o potencial de se tornar o elo crucial para os fluxos de conhecimento na universidade, trabalhando ambos como fizeram há muito tempo para coletar o conhecimento produzido mundialmente, como estão fazendo cada vez mais, disseminando o conhecimento produzido no campus em todo o mundo. Uma citação de Cohen e Fitzpatrick, 2015, página 7 em Algarismos Romanos, porque estava assim na obra que eu consultei. E a informação de tradução nossa para que o leitor saiba que esse trecho foi traduzido por mim, ok? Supressões em citações. As supressões, elas são permitidas desde que não alterem o sentido do texto. São indicadas pelo uso das reticências entre colchetes. Segue o exemplo 1. Barbour, 1971, página 35. Descreve o estudo da morfologia dos terrenos, e aqui o sinal de supressão, entre colchetes e reticências. As supressões, elas só são permitidas se não alterarem a ideia principal do texto. Se você fizer uma supressão e perceber que mudou o sentido do texto, então eu recomendo que não utilize esse recurso. Esse recurso é útil em trechos longos que você deseja citar, mas para deixar eles mais curtos e de informações que você pode omitir, você utiliza esse recurso das supressões. O segundo exemplo é do livro do Logan. Editar um documento do tamanho de um livro requer que se seja capaz de examinar o texto inteiro de uma vez. E nada supera o formato de códice para ver o manuscrito de uma vez. Houve uma razão para que o formato de rolo fosse substituído, e ali eu fiz uma supressão. Assim como eu também fiz uma supressão em outros momentos dessa citação. Concluindo, é um pouco irônico que tenhamos de voltar à rolagem com o e-book. Logan, 2012, página 220. Eu fiz algumas supressões pequenas nessa citação, não comprometeram o sentido, então não há problema, pode ser usado.
Interpolações, acréscimos ou comentários em citações. São permitidos comentários dentro das citações. Quem não sabia, pode começar a usar esse recurso. Exemplo 1. Neste sentido, se reconhece no processo de produção rural a utilização de formas primitivas de uso da energia. A pessoa lê e diz: eu não entendi nada do que é isso. Mas você foi legal, sinalizou para o seu leitor que se trata da fotossíntese. Colocou seu comentário entre colchetes na citação. Totalmente permitido. Exemplo 2. Citar é como testemunhar num processo. Precisamos estar sempre em condições de retomar o depoimento e demonstrar que é fidedigno. Por isso, a referência deve ser exata e precisa. E aqui vem o comentário entre colchetes, o seu comentário. Não se cita um autor sem dizer em que livro e em que página. Como também, continuando aqui a citação, como também averiguável por todos. Uma citação do maravilhoso Humberto Eco, e que eu quis fazer um pequeno comentário para acrescentar alguma informação que eu achei importante mostrar ao meu leitor. ênfase ou destaque em citações. Sim, também é permitido. Para enfatizar trechos da citação, deve-se destacá-los indicando esta alteração com a expressão grifo nosso, entre parênteses, após a chamada da citação ou grifo do autor, caso o destaque já faça parte da obra consultada. Exemplo: definir é fazer conhecer o conceito que temos a respeito de alguma coisa. É dizer o que a coisa é, sob o ponto de vista da nossa compreensão. E ali, grifo do autor, na indicação de quem citou esse trecho. Definir está em itálico e o trecho é dizer o que a coisa é. Porque esse destaque já se encontra na obra que eu li. Eu não dei esse destaque, o próprio autor já tinha feito isso. ênfase ou destaque em citações. O segundo exemplo: a tecnologia muda, as concepções do que são assuntos importantes mudam, e nenhum conjunto de diretrizes pode ser visto como válido por muito tempo. Esse foi o trecho destacado nessa citação. Os destaques podem ser feitos em itálico, em negrito e sublinhado. Finalizo com os autores, nesse caso autores entidade, seguidos do ano, página e a informação de grifo nosso, que não pode faltar. Havendo até 3 autores, citam-se todos, seguidos do ano e da página, claro que se for citação direta. Se for citação indireta, não há necessidade de informar a página, você informa se você quiser. E aqui, o primeiro exemplo com os autores inseridos no texto, segundo Lima, Farias e Pires, 2018, página 26. Se você colocar os autores no final do parágrafo, vão ser todos dentro dos parênteses, letras maiúsculas, para Lima, ponto e vírgula para separar os autores dentro dos parênteses, Farias e Pires, 2018, página 26. Quando a citação tiver mais de 3 autores, havendo mais de 3 autores, você vai citar o primeiro, seguido da expressão etial, que significa outros e outros autores. Também, se for citação direta, além do ano, você vai informar a página. Se for citação indireta, você só vai citar o ano, autor e ano. Combinado? Como exemplo abaixo, Lima etial, ou seja, Lima e outros autores, 2018, página 35, com o autor inserido no texto. Os autores no final do parágrafo, dentro do parêntese, todos em caixa alta, os sobrenomes, tá? Lima, o etial vai permanecer todo em letras minúsculas e o pontinho final ali após o AU, seguido do ano e a página se for citação direta, lembrando que se for citação indireta, basta autor e ano.
E a expressão etial? Vou explicar. Há algumas polêmicas que giram em torno dessa expressão em latim, etial, porque muitos defendem que o correto é a expressão etiale. Mas eu vou explicar por que não é etiale, e sim etial, que inclusive é recomendado na norma, o etial. O etial é uma abreviatura em latim. Como nós já sabemos o que significa e outros, só que muita gente não sabe que no latim existe variação para essa palavra, para essa abreviatura, tanto em gênero como as formas do singular e plural. Entenderam agora por que não é etiale? Porque se eu digo Lima etiale, eu estou dizendo Lima e outros, mas esse outros vai ser no masculino plural. E se eu tiver homens e mulheres como autores, por exemplo, já não se aplica, correto? Segundo aqui, segunda opção, etialiae e outras no feminino plural. Então, coletivo só de autoras mulheres? Também não. O outro, etialia, e outros o neutro plural. E o alius, que é o outro, que é a forma singular. E a forma corretinha para se escrever é realmente etial e o ponto depois do al. A norma culta da língua portuguesa, inclusive, chama a atenção para o seguinte: para que as pessoas não fiquem pronunciando o sobrenome dos autores e etial. A forma correta, quando você vai ler ou vai falar, e que tem essa expressão em latim, essa abreviatura etial, não fique falando, por exemplo, o meu sobrenome, Lima e etial, Lima etial. O correto e recomendado pela norma culta da língua portuguesa é que se fale Lima e outros autores. Porque podem confundir com alguma outra língua, também realmente não soa muito bem. Portanto, nós já sabemos por que se usa a abreviatura etial e não se usa etiale, porque essa expressão em latim possui variações entre masculino, feminino, singular e plural. Então, uma forma mais adequada, mais correta, é utilizar a expressão abreviada e pronunciá-la e ler essa expressão como e outros. Citações com o mesmo autor e ano. Havendo citações de diversos documentos de um mesmo autor, publicadas no mesmo ano, acrescenta-se ao ano letras minúsculas e sem espaçamento para diferenciar as obras. Exemplo a seguir, nós temos o Silva. Só que o Silva adorou publicar no ano de 2007. Ele não publicou um livro, ele publicou 2. E você citou esses 2 livros. E aí você diz, o que eu faço? Porque é o mesmo autor, mas são livros diferentes e tem o mesmo ano. Você vai acrescentar a letrinha minúscula junto ao ano, nesse caso após, né? Se for citação direta, você vai informar a página. Se for citação indireta, só o ano, conforme os exemplos. Silva 2007, A, página 37, eu estou dizendo que é a obra A de 2007, 2007B, porque é a segunda obra. Isso vai acompanhar nas citações e vai acompanhar na lista de referências. Então, essa letrinha A e B, junto ao ano, também deve aparecer nas suas referências. E em casos de citações em que houver coincidência em nomes dos autores. Quando houver essa coincidência, com o mesmo sobrenome e com a mesma data de publicação, você vai acrescentar as iniciais dos prenomes desses autores, para especificar que se tratam de pessoas diferentes. Então, eu tenho aqui o Ferreira, 2007. Mas esse Ferreira não é o mesmo Ferreira que eu citei, que também é 2007.
Então, para deixar claro, eu vou colocar Ferreira, vírgula, C, que é a inicial desse primeiro Ferreira, seguido do ano e página se for citação direta. Se for citação indireta, não preciso colocar a página. O segundo Ferreira, a inicial é a letra L. Portanto, também vou só colocar essa inicial do nome para diferenciar, que são pessoas diferentes, embora o mesmo sobrenome e livros com o mesmo ano, 2007. E se a coincidência continuar, ou seja, mesmo que tenha o mesmo sobrenome e o mesmo ano, digamos que as iniciais também são as mesmas. Como exemplo a seguir, nós temos o Luiz Ferreira e o Ferreira Leandro. Se eu fosse utilizar a regra anterior de colocar a inicial, então ficariam 2 L. Ferreira 2007. E para entender que esses dois não são a mesma pessoa, eu tenho que colocar por extenso o primeiro nome. Como exemplo, Ferreira Luiz 2007, porque é o Luiz Ferreira, e o Ferreira Leandro, porque eu quero sinalizar que é o Leandro Ferreira, e que são pessoas diferentes, embora a coincidência no sobrenome e ano dos livros. Citações indiretas de diversos documentos do mesmo autor. Como nós já vimos anteriormente, as citações indiretas, você escreve com as suas palavras a ideia do autor. Então, seguindo esse raciocínio, nas citações indiretas, que você citar diversos documentos da mesma autoria, só que publicado em anos diferentes, mencionados simultaneamente, tem as suas datas separadas por vírgula. Então, vamos dizer que eu li um autor sobre um determinado assunto e teoria, que ele é a base do meu trabalho. E ele tem várias obras publicadas sobre esse tema. Portanto, eu vou fazer uma citação indireta dessa pessoa e utilizar várias obras que trabalham aquele mesmo conceito. Para que eu não fique fazendo várias citações, eu posso fazer uma citação dessa ideia, me embasar nesse autor e dizer quais foram as obras de anos diferentes. Como tem aqui o exemplo a seguir. Obra do Dreyfus, de 1989, obra de 1991 e 1995. O segundo exemplo, tenho aqui 3 autores, Cruz, Corrêa e Costa, também com obras diferentes desses 3 autores, de 98, 99 e 2000. Então, a norma dá essa possibilidade nas citações indiretas. Continuando os exemplos das citações indiretas, só que agora de diversos documentos e de autores diferentes. As citações indiretas de diversos documentos de vários autores, mencionados simultaneamente, devem ser separadas por ponto e vírgula e em ordem alfabética. Então, se eu trabalho um determinado conceito, como esse exemplo que eu coloquei aqui, alguns conceitos relacionados a dados, mas vários autores já falam sobre isso. Então, eu resolvi que eu vou fazer uma citação dessa ideia que vários autores já trabalham e vou colocá-los todos aqui na mesma citação. Nesse caso indireto, eu vou escrever com as minhas palavras e vou dar os créditos às ideias dessas pessoas. Então, eu tenho a citação. Outros autores complementam que os dados disponibilizados devem ser legíveis por máquinas e pessoas. E aí eu inseri um comentário nessa citação, destacando interoperáveis. Continuando a citação, de forma que possam permitir o cruzamento dos dados e informações de diferentes fontes, e assim possam ser livremente utilizados. E dando o crédito devido a esses vários autores em quem eu me apoiei, eu os coloco aqui na citação, que é Alcântara e outros, Ávila, Guimarães e Diniz, e também a Open Knowledge International Foundation. Citações, como citar trechos de e-books.
Pessoal, é importante enfatizar, porém, o que eu vou apresentar aqui, vocês podem dizer que é mais uma sugestão, porque se a norma não prevê, determinados casos exigem uma adaptação. Então, em e-books, formato mais comum é MOB ou EPUB, por exemplo. Nesses dois formatos, o conceito de página que nós conhecemos, ele deixa de existir. Porque o que você vai ter não são páginas, são localizações, progresso da leitura, que é o que chamam também, para quem lê os livros no Kindle, localização é locations. E o progresso da leitura, que é a porcentagem. E uma estimativa de total de páginas, se houver, pois alguns apresentam, dependendo do leitor que você utiliza. Então, uma sugestão de citações de trechos de e-books. Esse primeiro exemplo de uma citação direta do livro da Iyengar, de 2010. Esse livro, nessa primeira sugestão, eu coloquei a informação não paginada, já para sinalizar que essa obra ela não tem número de páginas, não paginado. E isso é uma sugestão com base no que a norma já permite. No segundo exemplo, eu já usei um pouquinho mais. Eu coloquei as informações de autor e ano. Eu não tenho página, mas eu também não fiquei satisfeita em dizer que o material não é paginado. Então, eu coloquei a localização desse trecho no e-book, Locations 3239. Quem pegar qualquer leitor, Kindle ou outros, e utilizar essa localização, vai chegar nesse mesmo trecho que eu acabei de citar. A norma não prevê nada disso, não recomenda, mas é uma adaptação que eu recomendo, pelo menos a quem nos procura na biblioteca. E na lista de referências, você também tem essas opções. E no final, colocar a nota sobre o formato, que é EPUB, o progresso da leitura, que estava em 1%, e onde se localiza esse trecho citado, e a localização. Então, volto a dizer, essa é uma sugestão. Para deixar mais claro o exemplo do que eu estou falando, tem aqui uma figura do Kindle e aqui a tela com o texto. E se vocês repararem, lá no rodapé, e que eu ampliei aqui ao lado, tem o progresso da leitura, que é em 1%, a localização 32 a 39 e o total de páginas estimado, que aparece também no leitor Kindle. Essas são as referências da aula de hoje. Desde já eu agradeço a todos vocês, espero ter tirado algumas dúvidas e, se elas permanecerem, não deixem de perguntar na plataforma no espaço dos comentários. Um grande abraço e nos vemos nas próximas aulas. Até mais!